Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Vou falar com o Rodrigo Rodrigues. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo ao Redação. Fala, Barreto. Fala, Aidano. Fala, Showa. Tudo bem? E aí? Tem outra preocupação chegando, Rodrigo. Esse é um momento do ano em que nós estamos a uma rodada da pedra fundamental do futebol brasileiro, que é a parada para a Copa América. Isso. Eu costumo dizer aqui que vai voltar um monte de Barcelona depois da parada da Copa América. Vai resolver todos os problemas. É aquele jogo da irritação do torcedor, né? Que o time volta e não joga nada. Mas no discurso dos treinadores, tudo o que precisa é a parada da Copa América. Não, vem aí a parada da Copa América, quando parar para a Copa América, aí, pô, vai voltar... né? Voando. Vai voltar todo mundo voando. Só que a gente não está associando ainda a Copa América a outro fenômeno do meio do ano, que é a janela de contratação. Os times se desmontam, às vezes, de uma maneira... perdem 2, 3 jogadores importantes do time e é outro time. Hoje você tem alguns clubes no Brasil com poder de contratação, né, que vão usar a janela para se reforçar. O Flamengo acabou de anunciar o Rafinha, o Palmeiras nunca para. Né? Não tem nenhum interesse anunciado no momento, mas se pintar uma oportunidade... Esse contexto que... Mas a maioria perde, né? Esse contexto que aparece na janela, né? Que aparece claramente na janela, ele é muito turbinado pela desigualdade que o futebol brasileiro já sofre também. O futebol mundial sofre muito, né? Com a Inglaterra se descolando até dos outros países ricos da Europa. E o futebol brasileiro sofre com 3, 4 times milionários, né? Ou 2, né? Times milionários, e os outros todos aí vulneráveis e tal. É que você tem 2 times que arrecadam muito e são mais equilibrados. Sim. Palmeiras e Flamengo. E você tem outros clubes, como é o caso do Corinthians, por exemplo. O Corinthians arrecada muito, mas não está com as contas tão ajustadas. O problema do estádio, enfim. E o Corinthians tem um trauma com a janela, né, Rodrigo? Então, Barreto, e aí, para piorar um pouco, engrossar esse caldo, tá rolando o torneio Sub-23 em Toulon, né, que acaba servindo como um showroom, uma vitrine. Já tem vários olheiros lá, representantes de clubes europeus, urubuzando a garotada. Assim. Já saiu na mídia espanhola que o Pedrinho interessa ao Barcelona. O Dortmund já tentou o Pedrinho depois da Copa do Brasil, acharam um valor baixo, mas já tem lá o Barcelona em cima. O Rodrigo... Estou falando dos 2 jogadores porque amanhã tem Santos e Corinthians, né? O Rodrigo não está nem aqui nem lá, não foi para o torneio, mas também não consegue jogar aqui. Teoricamente se despede hoje, faz o último treino pelo Santos e a CBF provavelmente não vai liberar. Assim. Então, além da janela convencional, esse torneio da garotada lá também pode ser que atrapalhe os clubes para a volta da Copa América. Vamos rodar o Carille falando sobre esse problema que já o incomodou diretamente. Já está havendo interesses aí, já estão chegando algumas coisas no clube. Faz parte, a gente não tem que lamentar. Jogadores que se destacam, há o interesse do atleta e da família, há o interesse do clube também pela parte financeira do nosso país, que a gente sabe que está em dificuldade. Então a gente não tem que lamentar e, se acontecer, tem que estar preparado. Tem jogadores na seleção, tem jogadores que se destacaram dentro do campeonato que chama atenção. Eu lembro que o Jadson chegou da China em março, que foi campeão paulista, já teve oportunidade de ir para a China outra vez. É muito difícil, até agosto aí a gente tem que estar bastante atento. Ele não está se queixando, mas eu acho que já está aproveitando para lançar um alerta, né? Para já tornar público esse interesse para o torcedor ficar ligado. Se daqui a pouco aparecer notícia de que tem jogador saindo... No mundo da justiça chamaria-se isso de habeas corpus preventivo. Habeas corpus preventivo, que é uma figura muito brasileira também. Aliás. Se pintar, né? Não tem como Não tem evitar. muito o que a gente possa fazer, como o próprio torcedor do Corinthians sabe. Né? Eu me lembro que teve aquela época do futebol chinês em que a gente falou do desmonte do Corinthians, desmanche, né? Usava-se esse tipo de expressão. A gente brincava que parou um caminhão chinês cheio de dinheiro aqui, né? E aí foi botando o jogador para dentro.
né? Aí foi embora Paulinho, foi Renato Augusto, né? O Gil. O Gil, que hoje é sonho de consumo para voltar. Mas teve quando o Corinthians tinha feito um processo de reconstrução, aí veio outra leva, né? Acho que essa foi mais traumática, não foi não, Rodrigo? A de 2018, porque não era um time tão forte assim e, além de tudo, sofreu, né, perdas. Por exemplo, eu tenho a lista aqui, ó. Vejam que nessa lista vai ter gente que o torcedor considera que fez falta e tem gente que é a famosa ausência que preenche uma lacuna. Mas o Maicon era um jogador que estava acertando o meio de campo do Corinthians. Tem a saída do Sid Clay. O Sid Clay é jogador de seleção? Não, mas ele já tinha substituído o Arana. Uma saída de começo de temporada, ele chegou, resolveu o problema da posição e foi embora no meio do ano. Né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Eu mal me lembro. O técnico não consegue encaixar o quebra-cabeça, né? Júnior Dutra foi embora sem deixar saudade no torcedor do Corinthians, é verdade. Casim, acho que deixou muitas histórias assim, folclóricas e tal. Saudade em campo, não. Participou de um grupo campeão, mas por lamentar a ida. Agora, Rodriguinho, né? Rodriguinho. E sai também o Léo Príncipe nessa janela aí, que era mais uma esperança, né? Do que necessariamente assim, alguém que fizesse falta naquele momento. Mas quando você tira o Maicon, o Sid Clay e o Rodriguinho, principalmente, né, Rodrigo? Você meio que quebra uma estrutura de um time que já não tinha uma reserva de talento assim tão... que estava sobrando. Inclusive, Barreto, essa situação no passado serviu até para a gente ratificar a qualidade do Carille como técnico, porque parecia uma gincana, né? Ele estava lá, pum, tirava um jogador, aí ele conseguia ajeitar o time de novo, aí pum, tirava um outro. Vinha aquela mão assim que pega o bichinho de pelúcia, sabe? Arrancava o jogador fora e ele montava o time de novo e acabou conseguindo ser campeão paulista mesmo assim, com a barca saindo e o campeonato em andamento, assim. Você se lembrou bem das duas barcas, né? O desmanche de 2015, ano passado, tanto que quando ele volta esse ano, na virada de 2018 para 2019, a gente fala, caramba, cara, ele vai ter um trabalho difícil aí, porque era terra arrasada, era um deserto criativo no Corinthians. E aí o clube trabalhou e contratou 11, 12 reforços, mas a virada do ano era crítica, cara. E o Carille, o discurso era bem parecido com esse de agora, né? Tem que trabalhar com o que... Ele está sempre reinventando a roda, né? Sempre reinventando a roda, porque é muito difícil você perder, não digo, tanto os jogadores como o Corinthians perdeu, pior ainda, mas você perder os 3 caras que alicerçam o teu time, porque obviamente o mercado não é burro, né? Os clubes não são burros, eles não vêm aqui para levar o cara mais ou menos, o cara que, o cara vem para tirar, é um cara que funciona, que é bom. E estão falando, não é nem de cara de seleção, o Sid Clay não era um cara de seleção, mas era um cara que estava ali funcionando bem no clube e é bom. E hoje, times de mercados que antigamente não tinham condição, vem aqui e levam quem quer. Né? A Ucrânia, estou falando de um país com uma economia médiazinha para fraca. Não estamos falando assim, não é uma economia poderosa. Mas alguns clubes são ricos. Né? Alguns clubes são ricos, o Shakhtar, claro, mas mesmo o Dinamo Kiev não é até tão porque rico se você for fazer a conta do tamanho da economia, tem 7 países que podiam levar, 7, 8 no máximo países que podiam levar jogadores embora do Brasil, se fizer essa conta desse jeito. Mas eu acho que também o empresário manda muito no futebol brasileiro. E a Europa funciona como um bloco, né? Aí inclui países que são... O empresário quer fazer entreposto. Sim. Ele quer que o jogador faça um movimento. Até porque depois tem outra venda lá na frente. Agora, tá na minha lista de... Eu já incluí na minha lista de sonhos que eu não vou realizar. É o saneamento no Brasil, é a dignidade da vida nas comunidades populares das grandes cidades e alguém dar uma solução no futebol brasileiro. Não é pro Vinícius Júnior não ir embora. É pro Léo Príncipe não ir embora. Pro Sid Clay, que eu não sei, com todo respeito, eu não lembro nem direito quem é. E, no entanto, já foram embora. Sabe esse jogador que você vê, daqui a pouco um técnico convoca para a seleção e a gente nunca viu? Rodrigo tá nessa sua lista aí dos que não tem jeito. Não, o Rodrigo dá para ficar. Rodrigo do Santos? Não, nesse cenário de utopia que eu tô falando. Foi o Real que buscou, não tem jeito. Por um, assim, sabe, vai embora com 21 anos, vai embora com 17.
Entrou um garoto no Fluminense, que eu até vi o Miguel, 16 anos. O Fluminense correu para assinar um contrato, porque já tem gente olhando, querendo levar embora. Isso. Existe uma distorção em relação à questão da idade, né? A idade permite para os clubes estrangeiros sonharem que, olha, eu vou pagar pouco, porque esse cara é muito jovem e ainda não fez tanta coisa assim. Mesmo que eu pague mais caro, mas eu tenho o potencial de que esse cara vai ser sensacional. E nisso eles já erraram, eu acho que consideravelmente. Né? A gente pode citar, por exemplo, um jogador que apareceu no Brasil muito bem e que foi muito cedo para fora, que foi o Pato. Se a gente vier o Pato, a carreira do Pato como um todo, eu diria que ele saiu muito cedo. Ele tivesse se firmado como um jogador e com mais experiência jogando no Brasil, ele teria ido um outro jogador. Lá ele teve uns bons momentos no Milan, teve bons momentos, mas eu acho que ele não foi o jogador que se esperava quando ele estava 17 anos. Entendeu? E o Pato está falando de um cara que teve uma carreira maravilhosa do ponto de vista financeiro, de oportunidades. Mas você vê, a má fase dele aqui, eu não sei se é só uma má fase dele aqui. Há quanto tempo o Pato não é o Pato que se imaginava que ele seria? Nem titular do São Paulo ele consegue ser. Há muito tempo. O staff do Pato provavelmente não está chateado com o que não, a cada mudança dele ganha dinheiro. E o Rodrigo, que você só chama de Rodrigo, foi, né? Rodrigo. Porque a CBF não liberou. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.